apresentar a matéria de arquitetura de sistemas distribuídos. Hoje vou começar a apresentar. Olá, meu nome é Gabriel Oliveira e venho apresentar a matéria de arquitetura de sistemas distribuídos. Nela, em sua introdução, temos as mainframes e a abordagem centralizada no início da década de 70, passando pelos microcontroladores e microcomputadores com a evolução do PC. Posteriormente disso, temos a evolução e a criação de redes e computadores e sistemas utilizando web service e através de manipulação de bancos de dados alocados em servidores web. Um sistema distribuído é aquele no qual os componentes localizados em computadores integrados em redes se comunicam e coordenam suas ações apenas passando mensagens. É uma coleção de computadores independentes que se apresentam para o usuário como um equipamento único. Alguns aspectos fundamentais que rodeiam os sistemas distribuídos são que qualquer modelo de arquitetura possui uma preocupação em comum. Toda solução é composta por processos que se comunicam entre si por meio de mensagens que trafegam em uma rede de comunicação. Os sistemas distribuídos possuem algumas dificuldades, como comunicação por mensagens, pois é preciso haver mecanismo de comunicação entre cada nó. Logo, a troca de mensagens está sujeita a alguns fatores que afetam seu desempenho, tipo erro de transmissão e sequência, por conta do tempo de transmissão elevados. Exigem também a existência de alguns protocolos, pois possuem modelos de programação mais complexos. Há outras dificuldades também nos sistemas distribuídos, que são segurança, que é preciso ampliar a estratégia de gerenciamento considerando os diferentes tipos de ambientes e o que diz respeito à validação de identidade, controle e privilégios, e também temos a sincronização, pois em sistemas distribuídos não há garantias de igualdade de condições em cada máquina, o que obriga à existência de mecanismos mais sofisticados de coordenação para que possa haver sincronização entre as aplicações. Já algumas vantagens dos sistemas distribuídos são que eles são adaptáveis à distribuição geográfica. É uma característica natural dos sistemas distribuídos considerar que nem todas as suas partes se encontram fixamente próximas. Outra vantagem são as modulares. O sistema pode evoluir por partes de acordo com a necessidade específica, ganhando novos módulos sem afetar o restante dos componentes já existentes, pois a réplica dos módulos pode aumentar a capacidade de desempenho de certas tarefas já existentes. Outras vantagens são que ele possui existenciabilidade, maior disponibilidade, desempenho otimizado e um bom custo. Protocolos de comunicação. Os sistemas distribuídos possuem protocolos que são regras pré-estabelecidas para a comunicação entre duas ou mais partes, ou seja, o uso de camadas facilita a sua implementação e o entendimento, já que cada camada possui uma responsabilidade específica. Voltando para a comunicação entre sistemas abertos, um dos sistemas abertos é preparado para a comunicação com qualquer outro sistema aberto através das regras que ditam seu formato, conteúdo e significado das mensagens enviadas e recebidas. Bom, os protocolos de comunicação eles possuem alguns modelos. Um desses modelos é o modelo OSI, que ele é dividido em 7 camadas de funcionalidade, sendo físico, enlace de dados, redes, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Bom, características de processo de comunicação. A comunicação pode ser síncrona ou assíncrona. Uma fila é assíncrona a cada destino de mensagem, quando os processos remetentes adicionam as mensagens a essa fila. Já os processos de destino, eles removem dessa fila as mensagens quando chegam no seu local. A comunicação síncrona, ela se dá de certa forma. Os processos de remetente e destino, eles são sincronizados a cada mensagem. Logo, caso não finalize a mensagem, há um bloqueio na comunicação até que a mensagem que foi enviada chegue ao seu destino, de forma a concluir esse processo
podendo passar para a próxima comunicação, desbloqueando o sistema. Bom, agora será abordado a perspectiva de cliente-servidor, e nisto, para definir esse cliente-servidor, temos os pontos em que o usuário possui acesso, que é definido em 3 níveis clássicos de camada. O que acontece? Uma grande briga entre o cliente e o servidor. Sério, porque se você olhar um browser, ele é cliente. Então, o cliente, ele faz uma requisição para o seu servidor Apache, um exemplo, e o servidor Apache, no caso, ele vai ser o servidor, porém, o Apache se conecta também com o banco de dados para poder obter os dados. Mas, para resolver esse ponto, os pesquisadores chegaram a um certo consenso. A interface do usuário é o cliente. Processamento e nível de dados é camada servidor, ok? Logo, esse exemplo é utilizado básico, mas se você for buscar em conteúdo e outros artigos, que o cliente é o início da requisição, é quem começou a solicitação da requisição, e todas as outras solicitações das camadas de servidores que estiver lá dentro para trás, referente a essa requisição, o restante vai ser todo serviço, vai ter servidor. Aí será dividido esse modelo em 3 camadas, ou seja, eles não vão falar lá de 2 camadas. Não será cliente e servidor. Terá nível de usuário, que é a primeira camada que terá a tela. Depois terá o gerador de consultas, que normalmente é uma API de banco de dados. E esta API, por sua vez, ela se conecta na rede através do banco de dados. Na segunda camada teremos o gerador de consultas, que vai até o banco solicitar as consultas, um algoritmo de ordenação, que apesar do próprio banco te ordenar, trazer os dados ordenados certinho, e o gerador de consultas. Essa seria a camada de processo, chamada nível 2. E por fim, temos o documento de dados, que é onde tem a terceira camada, que é o nível de dados, onde vamos obter as informações do banco de dados para poder alimentar a página web. Então, essa aplicação desktop, ela vai suportar essas 3 camadas. Agora vamos explanar sobre tipos de clientes gordos ou magros. Olha o que é que o servidor me traz: dados, lógica, regras de negócio, aplicação, user interface, que é montagem de HTML. E existe a possibilidade de ter um modelo como B, que seria a primeira evolução da organização. Seria nesse passo B, onde a gente pode utilizar um jQuery ou um Bootstrap para poder fazer a interface. Então, nessa área do usuário, através desses frameworks, eles vão renderizar as interfaces dentro do usuário. Isso traz para a gente um cliente com perspectiva de cliente magro. E aí você consegue reduzir a sobrecarga dentro do servidor, que agora só vai manipular a database e as aplicações. Isso é extremamente importante, até porque se você sair do A para o B, você vai ter um ganho significativo e você vai mudar de dimensão. Você vai passar para outro nível de programação, de utilizar os dados, e aí vai poder galgar parte da aplicação vai ser executada no cliente e outra parte no servidor. E isso é muito bom. Assim você tem um ganho de desempenho da sua aplicação web muito grande. Diferente de um cliente gordo, que ele já, como você pode ver num quadro C, temos parte da aplicação no cliente e parte da aplicação no servidor. Da mesma forma que também temos no E, uma outra perspectiva de um cliente gordo, que tem o user interface e a application e a database toda na parte do cliente, e deixamos somente a base de dados no servidor. Isso vai trazer para o cliente um pouco mais de peso em trafegar as informações, porque ele está tendo a aplicação dele e a database salvas na parte do cliente, no browser, na parte de interface. Isso vai fazer com que o sistema, que a aplicação web, seja muito mais morosa. Bom, sockets são a maneira mais popular e utilizada por conta da comunicação e sua funcionalidade com o TCP/IP. Todos os mecanismos de socket são gerenciados pela camada de transporte, ou seja, existem diversas APIs sockets e as mais populares são o NIX e a Windows Socket do Windows. Sobre socket, para estabelecer comunicação entre os processos do sistema distribuídos, o socket ele permite que efetuem trocas de dados com acessos e recursos de serviços
em processos remotos. Se faz necessário, referenciado através de nomes, os sockets eles têm tipos distintos. Temos a Stream Socket, Datagram Socket e RAW Socket. Estudo de casos RPC, Remote Procedure Call, é um meio de empacotar e trocar mensagens entre processos de forma a tornar isso mais fácil e mais parecido com a programação convencional. É um método de transferência de controle que quem aciona o procedimento remoto surpreende sua execução e fica aguardando o seu retorno. Logo, o procedimento remoto assume o controle a executar suas funções e desenvolver o controle para quem o acionou, acionando remotamente a sua execução do ponto em que parou. Por fim, chegamos à conclusão do conteúdo, apresentando a referência de onde foi tirado o estudo da matéria e o agradecimento à professora Juliana Carvalho. Assim terminamos o vídeo referente ao estudo de arquitetura de sistemas distribuídos e muito obrigado.